Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Lucas. E hoje, seguindo nossos episódios especiais Oscar 2024, falaremos de Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse. Sem mais delongas, vamos lá. Anatomia de uma Queda é um filme, obviamente, de 2023, né? Dirigido por Justine Triet e roteirizado pela própria Justine Triet com o auxílio de Arthur Harari. Temos no elenco Sandra Hüller como protagonista, Son Arlaoud, Milo Machado Grenner, dentre outros atores. Basicamente, o que se trata essa trama no fim das contas? Nós temos um casal, um homem e uma mulher, que estão ali num relacionamento que talvez já não esteja assim tão bem sucedido. Em um belo dia, a esposa ela tá dando uma entrevista para uma mulher e o marido começa, através de música alta, interromper essa entrevista. Depois disso, nós acompanhamos então a mulher, ela dispensa a pessoa que está entrevistando ela. Nós acompanhamos o filho do casal, que é cego, saindo para passear com o cachorro. E quando ele retorna, ele encontra o corpo do seu pai caído no chão e já sem vida. Então, a partir disso, abre-se uma investigação para tentarmos entender o que foi que aconteceu, porque o cara ele teria caído da parte de cima da casa onde ele estava fazendo uma reforma, só que a esposa dele acaba se tornando a principal suspeita. E temos então o nosso filme, onde tentaremos entender, ela matou ele ou ele morreu por conta de um acidente, ou mesmo ele cometeu suicídio. Essas três hipóteses entram em xeque e aí temos o desenrolar do nosso filme. Cara, eu gostei muito desse filme, de verdade, gostei bastante. Já adianta, assim, uma pequena crítica que eu acho que ele é um pouco longo demais. Eu confesso, assim, que deu uma cansada ali no meio, mas, de modo geral, cara, eu acho a narrativa ótima, assim, realmente. A forma como o filme, ele traz uma história de tribunal que não é aquela história clássica, definitivamente. Ele não é um filme batido, ele definitivamente não é um filme genérico. E uma das coisas interessantes dele, além da forma como ele narra a sua história, né, é que nós temos aqui um tribunal francês. E, cara, como essa porra é diferente de tudo que eu já vi, cara, na minha vida em relação ao tribunal. Isso, por si só, já traz um ar de novidade, um respiro pro filme, cara, que é muito interessante, porque uma das coisas que eu acho muito incômoda toda vez que eu vejo um filme de tribunal é tu ver que a narrativa, ela pode ser manipulada de uma maneira muito fácil, porque simplesmente quem tá sendo julgado e as próprias testemunhas, elas não podem simplesmente interromper quem tá falando ou ficar narrando as coisas exatamente da sua forma, né? A não ser que os advogados perguntem, sabe? Então tudo é guiado pelos advogados, seja de acusação, seja de defesa. E isso, cara, me incomoda muito, muito em filmes, porque pra mim isso torna o julgamento, a chance dele ser mais injusto, ou dele ser injusto, pra mim aumenta. E aí, claro, eu não sou jurista, eu não sou estudante de leis, eu não sou juiz, eu não sou advogado, nada disso, não sou antropólogo, não sou sociólogo, então é óbvio que eu falo isso como um leigo. Tá? Então, provavelmente quem estuda isso talvez possa ter uma opinião diferente ou no mínimo bem mais profunda. Mas eu confesso que isso me incomoda muito. E só o fato da gente ver aqui o tribunal francês, onde é basicamente uma discussão entre todas as pessoas envolvidas e todas as partes envolvidas, cara, é incrível. Mas enfim, lembrando, gente, tanto Anatomia de uma Queda como Zona de Interesse provavelmente conterão spoilers, tá, nos nossos comentários, então continue aqui por sua conta e risco. Lucas, quais são as suas impressões aí sobre Anatomia de uma Queda? O legal do filme é que ele traz realmente esse novo ar para um filme investigativo que diferencia dos demais de mesma categoria, digamos assim, de mesmo gênero, né? Porque aqui a gente vê tudo, desde o começo da investigação até a parte do tribunal. Concordo já também que ele se prolonga um pouco demais, mas o que mais me incomoda não é isso. Eu acho que eu não gostei tanto quanto o Rafa. Não quero dizer que eu não gostei do filme. Eu realmente gostei do filme. Mas algumas coisas me incomodaram talvez um pouco mais do que incomodaram o Rafa. Mas o legal é isso, realmente. A gente consegue ver a investigação desde o começo, a reconstituição da cena, como é preciso fazer esse tipo de coisa. O que me lembrou bastante, eu vou recorrer a um caso brasileiro, que é o caso da Isabela Nardoni, que foi uma menina que foi jogada do prédio
pelo pai e pela madrasta, né? Que foi um crime premeditado, né? E ficaram meses fazendo a reconstituição, né? Jogando o boneco lá do mesmo andar para saber como caía, o que aconteceria se caísse. E a mesma coisa a gente vê aqui na reconstituição, né? Sendo feito isso. E é tudo muito complicado na história. Porque a história, se você consegue imergir no filme, você é colocado numa sinuca de bico, filho. Porque é tudo muito complicado. Você entra nessa história pisando em ovos. Porque é uma família que, estruturalmente falando, já está completamente abalada. Por quê? Aconteceu um acidente horrível na família. Foi um dos efeitos que ocasionou a deficiência visual no filho. E entre outras coisas, como por exemplo, a traição da esposa também, que é bissexual, que acaba tendo relações com outras mulheres, né? A gente vai perceber que por causa do acidente, o pai ele acaba ficando meio afastado, ele fica com problemas mentais por causa disso, e a mulher necessitada de relações sexuais procura o marido que rejeita ela, então ela meio que vai atrás de outras pessoas por achar que é um problema de higiene pessoal, que eu vou dizer, eu já ouvi muitas desculpas em série, em filme, até em vida real pra trair. Agora falar que é por causa de higiene pessoal, rapaz, aplausos pro roteirista, porque criatividade não faltou, tá? E assim, então assim, você vê que a família, ela já tá completamente abalada. E agora piorou tudo, porque a mulher realmente tem todos os motivos pra querer matar o marido. E a gente sabe, quem já foi casado, ou quem já teve relacionamento, ou quem é, né? Não só quem foi, né? Mas quem é, sabe que em algum momento da vida a gente vai discutir, a gente vai brigar. Às vezes até mesmo quando a gente é adolescente, briga com os pais, fala, eu queria que você fosse embora, que você sumisse. Alguns bebezinhos que são piores ainda falam, eu queria que você morresse. Então, tipo assim, às vezes, na hora da raiva, na hora da exaltação, acaba se falando coisas que não quer, coisas que não devia, nem podia, né, na verdade, né? E a mulher é uma dessas exaltadas. Acaba falando demais sempre, briga e discute. No começo, muito calma, né? Mas acaba perdendo a cabeça com muita facilidade. E isso provoca, óbvio, as suspeitas todas envoltas nela. Aqui eu já quero deixar mais do que parabenizada uma salva de palmas para a Sandra Hüller. Porque que atriz boa, que atriz magnífica. Para começo de conversa, poliglota, né? Diga-se de passagem, uma atriz alemã, fala, obviamente, sua língua nativa, fala francês, não tem um sotaque tão forte, fala inglês também muito bem. Não, ela não fala alemão no filme, mas ela fala francês e inglês durante o filme. E, cara, você vê que ela consegue interpretar muito bem em ambos os idiomas, cara. Porque, claro, a gente sabe que, dependendo do ator, existem as suas limitações na hora de se mudar o idioma. E ela consegue atuar muito bem nos idiomas que ela fala no filme, tanto em inglês quanto em francês. Mas você ainda percebe, até uma curiosidade que eu tinha falado no grupo pro Rafa, que ela ainda tem um pouco do sotaque alemão, principalmente quando ela tá irritada. Que ela começa a gritar no filme e ela evoca isso mesmo, do alemão nela, sabe? Do sotaque forte. Eu só queria falar que quem quiser ouvir ela falando alemão pode assistir Zona de Interesse, que é o segundo filme que a gente vai comentar hoje. Que é o combo Sandra Hüller aqui, porque ela também tá num papel de coadjuvante, digamos assim, em Zona de Interesse, e ela só fala alemão em Zona de Interesse. Sim. Então, assim, que atriz excelente, cara. Excelente de verdade. E ao mesmo tempo em que ela passa aquela frieza que você tem que ter no tribunal, né? Pra quem nunca viu nada sobre tribunal, tá completamente perdido nessa situação e vai assistir o filme e fala, nossa, mas a mulher não matou o marido, mas tá assim fria, que é uma instrução realmente que os advogados eles precisam dar pra pessoa. Se você chora, parece que você tá querendo brincar, manipular o júri, né, fingindo ser de coitadinho, né, então não pode chorar. Se você tá feliz demais, pô, quem perdeu um ente querido não tá feliz. Então, quanto mais neutro possível, geralmente é melhor pra você. Você tem que aguentar firme, você tem que ser duro pra conseguir sobreviver a um tribunal. Principalmente na situação dela, cara. Você percebe não só falando de atuação, tá? Mas como personagem agora, a Sandra, que inclusive é o nome da personagem, ela é muito forte, cara. É uma mulher muito forte. Porque além de ter que lidar com todos aqueles problemas que ela tinha lidado anteriormente, ela tem que conseguir
suportar a dor de ter perdido o marido, porque por mais que não se amassem, o que brigassem, etc., ainda era um companheiro de vida dela. Ela abandonou a sua terra natal pra morar com ele, pra viver com ele e o filho, né? Tem que ajudar o filho, além de suas necessidades físicas e suas limitações por conta da deficiência visual, tem que ajudar o filho a superar esse trauma, esse baque, esse luto que acabou de acontecer, né? E no filme se passa mais ou menos o quê? 1 ano e meio de tribunal, né? Desde que ocorreu o acidente até o final do julgamento. Então é muita coisa pra aguentar, é muita coisa pra você mesmo que tá assistindo conseguir suportar junto com os personagens. E eu acho que nisso o filme ele é muito certeiro. Ele consegue trazer pra gente essas emoções, essa loucura que tá acontecendo na vida da mulher, porque realmente é um pandemônio. Então eu me senti ansioso vendo o julgamento, vendo tudo que tava acontecendo. Tipo assim, eu imaginei como se fosse a minha vida. Eu consegui me projetar muito bem na vida dessa mulher. E eu acredito que, claro, além da atuação, a direção também ajuda muito nesse quesito. Então, filmaço, cara. Cara, eu vou trazer uma frase aqui que, se eu não me engano, tá na thumb do vídeo de crítica da Isabela Boscov, que é, falando, né, sobre o filme, o ato de julgar vai a julgamento. Eu vou pegar essa frase, que eu gostei muito, pra discorrer sobre como é que eu acho que o filme, como é que eu entendo, né, que o filme se desenvolve. Ele é longo por um motivo muito simples. Ainda que sim, eu tenha me cansado, eu tenha achado um pouco cansativo, né, um pouco desgastante essa duração do filme, eu entendo o porquê que ele é longo. Que é simplesmente pelo fato de que ele tenta exaurir, ele nos convida, digamos assim, a exaurir todos os tópicos e assuntos e questões que rodeiam a vida e o relacionamento daquela mulher. Não só o relacionamento de marido e mulher, né, mas o relacionamento dela como mãe também, né, com o filho dela. Então, a gente é convidado pra dentro da vida daquela mulher, pra gente conseguir escrutinhar, ou eu acho que é essa palavra, enfim, né, detalhar todos os aspectos da vida dela, sabe? Como é que ela pensa, como é que ela age, quais são os sentimentos que ela tem em relação a tal coisa, como é que ela reage, sabe? E em relação ao trabalho dela, em relação ao relacionamento com o filho, em relação à relação é foda, né? Mas assim, o que diz respeito ao relacionamento com o filho, o que diz respeito ao relacionamento com o marido, a sexualidade dela, e por que que eu digo que o ato de julgar vai a julgamento, né? Por que que eu digo não, mas por que que eu me aproprio dessa frase da Isabela Boscov? Porque é justamente o que eu acho que o filme também, assim, nos convida a discutir ou a pensar que quantos desses aspectos ou quantos dessas coisas realmente podem indicar que ela fez ou que ela não fez, né, aquilo que ela está sendo julgada, ou seja, que ela assassinou ou que ela não assassinou o marido dela. Porque uma das coisas que eu acho que é necessário, eu acho que até certo ponto, mas e que eu acho que talvez também o filme ele convide a discutir até onde é necessário a gente ir, né, num julgamento, mas que é muito, assim, desumano, é você ter a sua vida, sabe, assim, invadida por um monte de pessoas, sabe, pelo advogado de defesa, pelo advogado de acusação, por testemunha, por gravações, no caso do filme, por inúmeras coisas, sabe, exposto ali perante um júri ou perante um juiz, às vezes, se o julgamento for público, né, perante diversas outras pessoas, e que a tua vida é invadida, entendeu? Tu sendo vítima, ou às vezes até tu sendo vítima e tu sendo acusado, sabe? Que as pessoas, assim, cheguem no que diz-se ser a verdade, né? Sendo que uma das coisas que esse filme traz também muito bem, que no meu ponto de vista, ele é quase que baseado nessa frase, né? Que a verdade, ela sempre tem 3 formas de ser vista. Existe a versão de uma pessoa, a versão da segunda pessoa e a verdade propriamente dita. E usualmente, a verdade propriamente dita, nós nunca vamos saber. Quem não estava no local, quem não estava presenciando a situação, provavelmente nunca vai saber o que realmente ou como realmente aconteceu. E o filme, ele é basicamente baseado nisso. Ele não só é um convite a gente a refletir essa questão das versões de um fato ou de uma situação, de um relacionamento, bem como também um convite a nos fazer refletir sobre o escrutínio no qual as pessoas são submetidas em uma situação de julgamento e quanto as coisas realmente são relevantes, né, para um julgamento.
E, cara, isso, pra mim, é muito interessante. E aí, por conta disso, então, o filme, ele acaba sendo longo, porque ele quer exaurir todas essas questões. E eu acho que ele faz muito bem. E ele faz muito bem, cara, na construção. A gente vai compreendendo essa personagem de diversas formas. E mesmo assim, e aí o grande spoiler do final, é que a gente não sabe, no fim das contas, se ela fez ou se ela não fez. O filme, ele não responde. Inclusive, eu vi até, eu acho que num podcast, que parece que a atriz, né, a Sandra Hüller, chegou com a Justine Triet, que é a diretora roteirista, pra perguntar, tipo, tá, e aí, mas eu quero saber, ela fez ou ela não fez? Ela cometeu ou não cometeu o crime? E a diretora simplesmente disse, não sei. Eu não sei se ela cometeu ou não o crime. Porque, talvez, é como eu tô falando assim, talvez o objetivo, na verdade, não é esse, sabe? Não é necessariamente chegar no ponto final de, tipo, ela fez ou ela não fez. E ainda que eu tenha certeza de que esse final, ele tira pontos do filme pra muitas pessoas, porque com certeza tem muita gente que vai ficar puta no final de ver que o filme não dá uma resposta. Existe a resposta do tribunal, né? Mas a gente sabe que a condenação ou a absolvição em um tribunal não necessariamente indicam a verdade, sabe? Pra quem assistiu, por exemplo, a primeira temporada de American Crime Story, cara, é tipo assim, tu assiste aquilo, tu sai convicto de que o O.J. Simpson cometeu aquele crime. Tu sai convicto, cara. Na série, se tu lê notícias sobre as situações em volta do acontecimento, tu fica convicto de que ele cometeu o crime, mas ele foi absolvido, sabe? Dentre outras coisas, assim como diversas pessoas já foram condenadas sem nunca terem cometido, sabe, certos crimes. Então, no fim das contas, tu tem a resposta da justiça que tu não sabe se é a verdade, né, realmente. Mas como eu falei, o objetivo do filme provavelmente não é mostrar a verdade, é mostrar os pontos de vista da verdade, sabe? Mostrar os pontos de vista das pessoas sobre um certo acontecimento, né, no fim das contas. Então, assim, indo pra uma discussão da personagem, que eu acho que é muito bem construída, né, e que era o ponto que eu tava querendo chegar, na verdade, é que o filme, ele explora todos esses aspectos da vida dela, mas no fim das contas, tu ainda não sabe exatamente, tu não consegue chegar numa conclusão final. Claro, tu pode ter tua opinião, né? Mas eu não tenho certeza absoluta se ela cometeu ou não esse crime. E eu acho que isso também passa muito pela atuação da Sandra Hüller. Porque, cara, a forma como ela fala no tribunal, pra mim, é um dos pontos altos do filme, porque ela é muito sóbria, sabe? No tribunal. Ela parece muito convicta da inocência dela. E aí, cara, ela fala assim, ela rebate certas coisas de uma forma muito sóbria, sabe? Por exemplo, eu vou trazer uma situação do filme que exemplifica pra mim melhor isso, que é uma hora que o advogado, né, de acusação, né, o promotor, ele tá lá falando um monte de coisa, não, porque ela falou isso na gravação, porque ela agia assim, porque ela fez isso com o marido, porque ela escreveu não sei o que no livro dela, que é uma situação parecida, e tal, eles estavam passando por uma situação problemática, e aí basicamente o que ela fala é, beleza, mas assim, quem nunca passou por situações como essas e simplesmente não cometeram esse crime, sabe? Eu passar por isso não significa necessariamente que eu teria cometido esse crime. Claro que não é essa frase que o filme usa, ele é bem mais eloquente e mais potente do que eu repassei aqui, mas é basicamente isso, cara, sabe? O cara, ele traz um monte de situações que tu assiste o filme e tu fica assim, beleza, mas eu conheço pessoas ou eu já passei por situações parecidas e nem por isso eu matei pessoas, nem por isso as pessoas que eu conheço mataram. Ou, sei lá, ou nem tiveram a mesma intenção ou a vontade de cometerem uma violência física contra esse seu companheiro, ou esse colega, enfim, pelo qual passou por essa situação. Então o filme, cara, ele é muito bom em nos deixar na dúvida e muito bom em suscitar essas discussões, cara. E só por isso eu acho que ele acerta em cheio no que ele se propõe na maior parte do tempo. Cara, é legal até o exemplo que dão, né? Que fala assim, então se for por isso, Stephen King é um assassino em série, né? Porque o tanto de coisa que o cara escreve no livro dele, se for levar pra realidade, então tamo ferrado. Então, realmente, cara, o que eu me incomoda no filme, eu não sei se foi incômodo pra você que tá nos ouvindo, ou até mesmo pra você, Rafa, que é a mudança de idioma. Ele é um filme francês, mas ele é falado muito no inglês também, justamente porque durante o filme é até explicado isso, e é muito legal ter essa explicação dentro do filme, e é justamente a desculpa que dão no filme, que é uma língua neutra, é um terreno neutro. Visto que o marido é francês e a esposa é alemã, por conta desse problema com idiomas, eles conversam em inglês, que é justamente para não ter briga.
escolhemos falar francês porque eu sou francês e não escolhemos falar alemão porque eu sou alemã. Vamos falar todo mundo inglês, e aí todo mundo se entende, e tá tudo certo. Então assim, essa troca de idiomas, confesso até que me deu uma certa dor de cabeça durante o filme. O meu cérebro, ele tava tentando acompanhar as falas, justamente por entender um pouco de francês e falar fluentemente inglês. Então eu tô acompanhando as falas aqui, ouvindo e interpretando na minha cabeça, e toda hora que há essa mudança, essa quebra de idioma, meio que o meu cérebro travava tentando entender. Peraí, agora mudaram? Como assim? O que tá acontecendo? Sabe, é a mesma coisa que eu tá conversando aqui com a gente no podcast, do nada eu começo a falar inglês. Tudo bem, alguns vão entender, né? O Rafa vai me entender o que eu tô falando, só que vai ter essa quebra de expectativa, sabe? Por causa do idioma, eu acho que eu posso falar quebra de expectativa, não sei se é essa palavra exatamente, sabe? Mas dá uma confusão na cabeça na hora que ocorre isso. Durante o tribunal, eu entendo. Inclusive, eu acho muito válida aquele momento em que a Sandra, durante o tribunal, a protagonista, ela tá tentando falar e ela não encontra palavras, e em vários momentos é assim, né? Visto que um tribunal também precisa se falar um pouco mais rebuscado, né? Precisa ter um pouco mais de eloquência, e francês não é uma língua segura 100% para ela, né? A gente tem até uma cena em que o filho tá tentando ajudar ela a falar palavras rebuscadas durante o filme, né? E ela se embanana toda com as palavras, ele fala, vai, posso ir pro inglês, por favor? Então assim, eu acho muito válido essa explicação durante o filme, mas ainda me causa uma certa dor de cabeça, uma certa agonia por essa mudança de idioma a todo momento e tu ter que se acostumar com aquilo, tu ter que se adaptar. Realmente causa um estranhamento, cara, definitivamente. Mas como tu falou, é muito importante pro filme porque tem toda essa discussão sobre... porque é um aspecto que envolve ali os problemas do casal, a questão até do idioma, da onde eles estão vivendo, então é algo que está intrinsecamente relacionado a essa relação a dois, né, amorosa, ou pelo menos, enfim, esse casamento. E, além disso, eu acho que é uma coisa que fala também um pouco sobre a personalidade dela, porque é uma coisa que eu lembrei, que eu queria comentar, ainda bem que tu fizeste esse comentário, ainda que a gente fale outra língua, né, eu consigo falar o inglês e consigo falar um pouco também de espanhol. Se eu tentar, por exemplo, xingar alguém em inglês, eu posso xingar, tipo assim, eu vou saber o que falar, mas eu não vou sentir o xingamento, sabe? Tipo, se eu tentar, por exemplo, sei lá, orar, fazer uma oração em inglês, eu vou saber o que eu tô falando, mas eu não vou sentir a oração. Simplesmente porque não é o meu idioma. Não sou eu, é como se eu acessasse uma área do meu cérebro, desculpa a frase filosófica agora, mas é como se eu acessasse uma área do meu cérebro, mas não da minha alma, falando inglês, sabe? O inglês, ele tá marcado na minha cabeça, mas não no que eu sou de verdade. E eu acho que a situação ali do filme é um pouco disso. Claro, tudo bem que ela não fala alemão, né, que seria a língua materna dela, mas entra muito nessa coisa de ela não consegue falar o francês porque parece que ela não conseguiu se adaptar realmente, sabe? Eu acho que é um reflexo, é uma forma muito interessante de a gente conseguir fazer a gente refletir sobre o incômodo e o desconforto que essa mulher tem naquele local, naquela terra, e talvez até com o próprio marido. Afinal, a França faz parte do marido dela, do que ele é. Afinal, ele é francês e ela não, sabe? Então eu acho que, sim, causa um estranhamento, causa um incômodo em alguns momentos, mas eu acho que é um aspecto essencial do filme, assim, pra discussão que o filme traz. Eu concordo também, eu entendo a importância dessa troca de idiomas o tempo inteiro, mas eu confesso que cansa justamente também por causa da duração do filme, né? Chega um momento ali que você... eu senti que eu falava, cara, eu preciso de uma pausa pra eu analisar, porque é muita coisa, é muita informação que é colocada, que é adicionada e acrescentada a todo momento, não somente no filme, mas durante a investigação mesmo. É muita informação, é muita palavra às vezes rebuscada, é muita coisa técnica, é muita coisa específica. Ao mesmo tempo tem essa mudança de idiomas, então chega um momento que você precisa de um alívio. Você precisa dar uma respirada. E o filme, no seu meio pro final, ele não para, ele só tá pisando no acelerador o tempo inteiro. Então assim, eu acho que um dos momentos que eu posso falar que eu literalmente parei e dei um suspiro muito grande, foi no final, no final entre aspas, né, do filme, foi quando tocaram aquela fita, que a gente vai falar sobre essa cena, claro, né, sobre a fita, né, a gravação da briga do casal. Cara, quando termina...
A gente já pode falar sobre essa fita, inclusive, que era a próxima questão que eu ia puxar agora. Sim, então, que é durante essa briga que aí termina, tipo, tem a cena de atuação, né, tem a reconstituição, digamos assim, pra gente que tá assistindo o filme, né, e quando a briga tá no auge, que ela começa a atacar coisa, jogar coisa, e o marido começa a socar a parede, etc, e volta, fica aquele silêncio constrangedor, cara, foi finalmente o momento que eu literalmente parei e dei um suspiro grande, assim, nossa, eu tava precisando disso. Porque é um dos momentos que o filme, ele dá um alívio pra você, telespectador, meio que mastigar aquilo que você tá vendo, pra entender tudo que tá acontecendo, a gravidade da situação. Mas durante muito tempo do filme, cara, ele não tem pausa. Então esse é um ponto que eu sinto que, claro, é muito bom, ele faz parte da investigação, mas ao mesmo tempo dá uma cansada, de certa forma. Porque além de ser todas essas coisas que eu falei, tem também a troca de idioma que já complica um pouco mais. Agora, eu confesso que às vezes a ingenuidade é uma dádiva, né? É uma bênção. Quem não entende inglês e francês, irmão, dane-se, vamos de legenda guiada e fé pra todo mundo. Não, mano, agora imagina se pra gente incomodou. Eu vi um vídeo da Carol Moreira falando sobre o filme. Ela falou que ela assistiu, se eu não me engano, na França, eu acho. Só que, tipo assim, num festival. E aí, o que acontece? Quando ela assistiu, tipo assim, quando falavam francês, tinha legendas em inglês. Quando falavam em inglês, tinha legendas em francês. E, tipo, quando tinha, acho que algum trecho alemão ou outra língua lá, tinha as duas legendas ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, assim, imagina a esquizofrenia que deve ter sido assistir essa merda assim, cara. Caralho, bicho. Mas, enfim, falando da cena da discussão, né, um pouquinho. Cara, que puta cena, mano. Puta que pariu, cara. Pra mim é uma das grandes cenas de 2023, sabe, no cinema. Cara, assim, eu acho que ela reflete todos os meandros ali, todos os detalhes, quer dizer, não vou dizer todos os detalhes, mas em grande parte ali, os problemas relacionados à vida desse casal, o desgaste deles, traz novas informações, né, sobre esse relacionamento, sobre por que o relacionamento tava desgastado, né, tava ruim, e principalmente eu acho que a gente consegue ver todos os lados da personalidade da personagem principal, né, da Sandra. Porque é uma mulher que ela começa muito sóbria, que ela começa até meio defensiva, depois ela vai pra um ataque, mas um ataque de rebater coisas, né? Mas ainda de uma forma muito sóbria, e aí depois ela começa a se irritar, e aí ela vai indo pro ataque mais de uma forma mais violenta mesmo, mais emocional, até que ela parte pra agressão física. Então a gente passa por todas essas características da personagem, e é muito importante essa cena, na minha opinião, para colocar justamente essa pulga atrás da nossa orelha, sobre se ela realmente seria capaz de fazer isso ou não, porque até aquele momento, apesar de a gente ter diversos aspectos ali que são de fatos, né, que são colocados, que dariam pra gente direcionar que ela teria motivações, em nenhum momento a gente tinha visto ela realmente perder a cabeça. Inclusive, até no início do filme, quando o marido faz o que faz, ela trata aquilo com uma naturalidade muito grande. Eu pensei assim, cara, se fosse eu ia estar puto da vida, tá soltando fogo pelas ventas, entendeu? E ela faz assim, não, que meu marido, nossa, que ele tá colocando a música alta, não, acho que a gente vai ter que fazer a entrevista em outro momento, volta aí outra hora e tal. Uma puta paz e amor, assim. E essa cena onde a gente vê ela sendo agressiva, ela ficando puta de verdade, ela indo pra cima dele, sabe, pela primeira vez. Então, cara, é uma grande cena, realmente incrível. E aí, já citando o último ponto, né? Antes de devolver pra ti pra gente encerrar, que eu gosto muito também do que fazem com o arco do filho dela, né? O Daniel, interpretado pelo Milo Machado Graner. Cara, eu acho sensível, é doloroso, é incômodo, é triste, sabe? É interessante, é instigante ver assim, as mudanças pelo qual ele passa, sabe? Como aquilo afeta ele. É muito interessante, é muito curioso, de verdade. Eu acho que o filme, assim, eu não vou estragar e nem me alongar contando exatamente o que acontece, mas, cara, eu só gostaria de dizer que eu realmente acho muito bem trabalhado. O personagem do menino, as transformações pela qual ele passa, as dúvidas e as ansiedades que são postas em cima dele, eu realmente acho muito, muito bem feito. Olha, eu ouso dizer que eu não vi uma cena de briga de casal tão grandiosa assim desde História de um Casamento. Sim, sim. Que cena boa, de verdade. Tudo realmente começa muito sóbrio ali, muito
calmo, mas a gente sempre sabe que uma briga sempre começa assim, e é sempre por uma besteira ou por alguma outra coisa nada a ver e acaba inflamando, e aí vem sempre argumentos de lá de trás que um guardou mágoas e vai inflamando, e vai piorando, até que chega de fato a finalmente, né, como o Rafa falou, a gente não tinha nenhuma prova, meio que nenhuma... A gente tinha argumentações apenas que ela poderia ter feito, mas a gente não tinha nenhuma prova concreta de que realmente ela tinha motivações para cometer aquele crime. E é um dos momentos que realmente crava não somente os diversos problemas, entre aspas, problemas que são propositais no filme, como a troca de idiomas, né? Mas a motivação do crime. É esse momento que crava tudo, meio que culmina tudo no filme nesse ponto da gravação. Que aí você entende por que o idioma realmente é um problema e por que ele tá presente no filme, por que aquela casa em específico, por que a reforma, né? Você entende que é a cidade natal do cara, que ele pegou aquela casa tipo, um pouco mais em conta por causa de problemas financeiros. Você entende todos os problemas do casal, que não era de agora, já era de lá de trás. Tudo aquilo já tá acumulado há muito tempo. E se você já estava desconfortável antes, aqui você fica muito mais. Principalmente porque o menino, né, a juíza chega pro garoto, pro Daniel, e fala, olha, você não vai mais poder participar do julgamento, porque, assim, a gente vai pegar pesado com a sua mãe. Tem coisas que você é uma criança, você não merece, nem precisa ver. Mas o menino, ele ainda assim insiste muito, bate o pé e participa do tribunal. Não merece, nem precisa ver, foi sacanagem da tua parte. Ver foi sacanagem da tua parte. Pô, perdão. Não, agora foi sacanagem. Não, agora foi sacanagem, cara. Presenciar, pelo amor de Deus. Não, ele ainda enxerga um pouco. Sacanagem, mano. Ele enxerga um pouco. Ele enxerga um pouco. Presenciar. Então, assim, se coloque na situação do garoto, né? Eu tive os pais divorciados, né? Eu tive os pais separados. Então, assim, é uma situação muito complicada. Porque quando você é criança, você não sabe de que lado você tá. Realmente, você não sabe de que lado você tá. Só que a situação dele é muito pior, né? Ele teve os pais separados pela morte, né? Que é pior ainda. Ainda que em vida, os pais não pareciam estar muito juntos realmente, né? Porque nem dormiam no mesmo quarto, né? Pra começo de conversa. Então, assim, a vida é muito complicada desse garoto. E aí ele tem que presenciar esse tipo de coisa e principalmente ver, como ele mesmo disse, né? Ele nunca estava presente quando eles brigavam. Quando começava uma briga, ele pegava o cachorro dele e ia embora lá pra fora. Agora, ele teve que presenciar, ele teve que ouvir uma briga de fato. E meio que ele ser o motivador, entre aspas, muitas aspas disso, da briga, partiu o coração daquela criança, com certeza, né? Muda pra sempre esse garoto. Inclusive, um outro adendo aqui, só uma mera curiosidade, mas eu referenciei muito esse filme com uma série da Apple TV chamada Defending Jacob, que é uma série também muito boa, que é voltada pra investigação, só que é um outro ponto de vista. Tem alguns problemas meio que parecidos, dá pra referenciar pra quem já assistiu Defending Jacob, principalmente no quesito investigação, tribunal, etc. É um pouco parecido, lembra um pouco, mas eu não sei porquê, mas eu remeti bastante, a minha memória afetiva talvez remeteu bastante a essa série. E, cara, eu gostei muito do filme, eu tenho essas pequenas minhas ressalvas que talvez alterem na minha nota final, mas eu acho que é um filme, sim, muito bom, altamente discutível, ele traz muito debate para as conversas, traz muita briga, talvez, né? Você pode ser do time ela matou ou não matou, né? E eu acho que é até uma pauta interessante antes da gente dar nossas notas finais aqui, de dar nossas conclusões e talvez até argumentações. Se ela matou ou não matou. E aí, Rafa, o que você acha? Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que ela não matou. E assim, o que me vende isso é a convicção com a qual a personagem fala. Claro, ela pode estar fingindo e tal, mas ela passa uma convicção, cara, uma sobriedade nos argumentos dela, que ela me convence, assim. Ela simplesmente me convence. E, além disso, ela, como eu falei, né? Ela é uma personagem que ela parece, sim, ser propícia a ataques de raiva e tal. Só que a gente vê que no momento, por exemplo, como eu citei, que ocorre aquela situação da música alta e tal, ela não fica com ódio, ela não fica com raiva, sabe? E ela não parece que vai atrás dele, que ela vai em cima dele pra falar alguma coisa, entendeu? Que poderia ser, que a gente poderia elaborar aqui, que, poxa, de repente ela foi lá brigar com ele por causa do som, eles entraram numa discussão e ela empurrou ele e jogou ele lá de cima. Só que não me parece, pela forma como as coisas
são narradas e são mostradas, que isso seja algo mais provável de ter acontecido, sabe? Só que qual é o problema? A questão maior é que o filme, ele meio que tira do meio do caminho a possibilidade dele ter caído acidentalmente, porque o negócio era muito alto. Só que também ele não me parece um cara que se mataria. Tipo, ele não me parece um cara que tá ali propício a cometer suicídio, entendeu? Até porque ele fala muito sobre questões do filho dele, ele parece amar muito o filho dele, ainda que eu acho que tem ali parece que uma certa culpa dele por causa da situação, né? Então, assim, é complicado, cara, porque não me parece que ela matou o cara, mas as outras possibilidades também não me parecem tão altas assim, mas eu ainda arriscaria em acidente, cara. Eu acho que aconteceu um acidente e ele só caiu lá de cima mesmo. Mas é difícil, né? O filme não chega nessa conclusão, então não sou eu que vou chegar. Cara, pra mim foi suicídio. Por quê? Eu vou dar minha opinião aqui um pouco controversa, talvez, principalmente pro Rafa aí, que eu já tinha falado até no grupo sobre, já tinha argumentado um pouco lá. Mas pra mim, o filme envolve muito o cachorro, um animal da família. A gente sabe que os animais, eles são um pouco mais sensitivos do que nós, seres humanos, né? Você acreditando ou não em outros planos, etc. Mas os animais, eles são um pouco mais sensitivos. Não somente falando de questão de espírito, de espiritualidade, etc., mas sensações mesmo. Falando biologicamente, os animais eles conseguem sentir hormônios sendo liberados que remetem ao falecimento de alguma pessoa ou de um outro animalzinho. Então eles meio que conseguem sentir, principalmente cachorros e gatos, um pouco antes de morrer. Por isso que geralmente um gatinho, quando vai morrer, ele fica mais próximo do dono e vai se esconder logo minutos antes da morte. Né, o cachorrinho ele fica um pouco mais carente também. E agora você para pra pensar que é um cão-guia. Ele é feito basicamente a vida inteira dele, como o próprio pai do menino fala em uma conversa, né? Pra proteger, pra cuidar, pra fazer tudo, pra viver basicamente pelo garoto, pelo Daniel. Então assim, o cachorro, ele já é um animal sensitivo. Um cão-guia é mais ainda, porque ele tem que estar sempre alerta, prevendo qualquer situação de perigo, de risco ou qualquer tipo de movimento do garoto. Então assim, o cachorro em momento algum expressa agressividade, hostilidade a nenhum dos dois, nem o pai e nem a mãe do Daniel. E além do fato de que ele não parece uma pessoa que poderia tirar a sua própria vida, como o Rafa falou. Só que a gente tem o grande detalhe, que pra mim é um dos pontos que a trama dá uma reviravolta, que é justamente o fato do garoto alertar que o pai já tomou medicamentos e acabou vomitando. E o cachorro acabou engolindo, né, comendo o vômito inteiro. Então assim, já houve uma tentativa prévia. Mas o psiquiatra dele falou que estava tudo bem, etc, etc. Dependendo do estágio em que a pessoa esteja, ou principalmente se ela cortou medicação, né, como a gente viu que o marido ele realmente tinha cortado as suas próprias medicações, ele não vai falar para o psiquiatra, ou às vezes não confia, entendeu? Não vai ser extremamente aberto. E principalmente como foi argumentado também pela Sandra. Se você for falar com o marido, a mulher é a pior pessoa da face da Terra. Só que se ele fosse psiquiatra da mulher, o homem ia ser a pior pessoa da face da Terra. Então assim, são pontos de vista, como o Rafa mesmo deixou bem claro aqui, sobre a verdade. A verdade, de verdade, nunca vai vir à tona, de fato. Só que a gente percebe pelos pequenos detalhes de que o cara realmente não estava completamente feliz, não estava 100% do tempo feliz. E não é porque ele tinha problema que ele estava triste também o tempo todo. Só que ele, de fato, não parecia ser uma pessoa que estava disposta a continuar aquela vida. Principalmente por passar muito tempo isolado, nem sequer dormia com a mulher, não tinha contato com outras pessoas, um lugar frio, uma casa isolada e um monte de problemas, fora o sentimento de culpa. Então assim, por N motivos e N argumentos, eu acredito que ele tenha tirado sim a sua própria vida. Não foi um assassinato e não foi um acidente. Essa é a minha opinião. Então vamos para nossas notas? Lucas, qual a sua nota para Anatomia de uma Queda? Cara, devido a N argumentos que eu não vou repetir aqui, eu vou dar uma nota 9 de 10 para Anatomia de uma Queda. Só vou dar 9 de 10 justamente por causa daqueles pequenos pontos fracos que eu já falei, né, sobre a troca de idioma, ser um pouco cansativo, um pouco longo demais. Mas o filme é realmente muito, muito bom. Eu sigo o relator, vou ficar com 9 de 10 justamente porque realmente teve um momento que o filme me cansou. Como eu falei, eu entendo o objetivo que ele tem, e ele alcança esse objetivo, mas não é por isso, por eu entender
que eu preciso necessariamente apreciar todos os aspectos disso. Eu acho que o ritmo me afetou bastante ali, principalmente depois de 1h30, 1h40. Eu acho que o filme ele se repete um pouco ali na questão do cenário, das situações propostas. Ele propõe algumas coisas diferentes ali até depois com a criança e tal, mas fica um pouco maçante ali no meio. Então eu vou ficar com 9 de 10. Bom, galera, então agora nós vamos falar sobre Zona de Interesse. Na verdade, eu vou falar sobre Zona de Interesse. É um filme que está disponível na data de gravação desse podcast apenas nos cinemas, e o Lucas ainda não teve a oportunidade de ir conferir. Então... Inclusive, já quero até falar aqui, né, que esse filme, ele tá na minha zona de interesse de assistir, tá? Cara, tinha que ter uma piadinha merda, mano. Tinha que ter, incrível. Mas seguindo. Zona de Interesse tem direção e roteiro de Jonathan Glazer, e no elenco nós temos Kristen Friedel, Sandra Hüller, Lily Falk, entre outros. O longa, ele basicamente se propõe a acompanhar o dia a dia de uma família alemã nazista no período da Segunda Guerra Mundial e vive ao lado, muro a muro, com o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. Cara, assim, eu já confesso aqui que eu vou ter uma opinião provavelmente muito impopular sobre esse filme, porque ele é um filme que ele tá sendo pintado como um dos melhores do Oscar desse ano. Como eu citei já, né, o Dalen Nogari, ele é um crítico que eu assisto muito, e ele colocou esse como o filme preferido dele do ano passado, né, de 2023. E, cara, assim, eu acabei crescendo minhas expectativas. Eu já sabia da temática, eu sabia do que ele se tratava, então, cara, eu pensei assim, putz, tem tudo pra ser um puta filme, pra sair impactado do cinema, sabe? Aquela coisa que tu vai sair discutindo, pensando e tal. E não é que ele não faça com que a gente saia discutindo, pensando e tal. Mas eu confesso que pra mim, pessoalmente, e aí devo destacar novamente, que a minha opinião não parece ser a que tá mais difundida entre as pessoas que assistem os filmes, que a maioria tá considerando uma obra-prima, sabe? 10 de 10, 9,5 de 10, entendeu? Mas pra mim foi uma das maiores decepções do ano até o momento. Porque eu esperava, e assim, cara, expectativa é a mãe da decepção, né? E foi o que eu criei sobre esse filme, eu criei expectativas e eu tava esperando ele ser uma coisa e ele foi outra. Em que sentido? O filme, ele traz uma narrativa muito simples. Em que sentido, tá? Ele é basicamente, realmente, o dia a dia daquela família. E, justamente, o objetivo dele é de criar contraste, impacto e nos fazer refletir justamente por o quão normal aquela família é, pela normalidade com qual aquelas pessoas tratam fazer parte de uma família, porque o pai da família, digamos assim, né, ele é o cara que comanda ali o campo de concentração de Auschwitz. Então, ele é tipo, digamos assim, o gestor do campo, né? Então, basicamente, o objetivo é causar asco, nojo, desconforto, reflexão, tristeza e, enfim, dentre diversos outros sentimentos, justamente ao mostrar o quão normal é a vida dessa família do lado de um local que comete tantas atrocidades, né? Sendo quem eles são, eles simplesmente em nenhum momento param para refletir sobre aquilo. E o filme, ele tem sim alguns momentos onde esse desconforto, esse asco, ele surge, sabe? Tem um momento onde a personagem da Sandra Hüller, por exemplo, ela tá conversando com a mãe, e a mãe dela fala, nossa, ela vai levando a mãe pra fazer, tipo, um tour pela casa ali e tal, que a mãe foi, tipo, visitar eles, e aí ela fala, nossa, você realmente alcançou tudo aquilo que você queria, né? Você tá, digamos assim, você é a rainha da cocada preta agora, né, e tal, caraca. Você tá muito bem de vida e tal. Sendo que, caralho, mano, eles estão do lado da porra de um campo de concentração, entendeu? Ela tá bem de vida porque ela é esposa de um cara que tá matando gente pra caralho, sabe? E tem algumas outras cenas que causam esse desconforto também. Quando essa mesma personagem da Sandra Hüller, ela demonstra completo desprezo pela vida humana. Quando ela fala, basicamente, que ela vai matar uma mulher lá, que é funcionária da casa, mas ela não fala só sobre a morte da mulher. E simplesmente ela fala que ela vai matar e despejar as cinzas dela, tipo assim, na lama e tal, sabe? Ou algum outro momento também sobre a mãe dela, faz um comentário do tipo, eu não consigo, eu infelizmente perdi aquelas cortinas
que eu tava querendo num leilão daquela família judaica, né? Judia, na verdade, que morava do lado da minha casa. Poxa, eu amava aquelas cortinas, não queria ter perdido elas no leilão. Quer dizer, assim, tem realmente comentários, cenas, diálogos que fazem tu dar aquele riso de nervoso, sabe? Do tipo de incredulidade, de meu Deus, eu não acredito que alguém tá falando isso, sabe? Mas, pra mim, pelo menos, cara, foram momentos muito pontuais no filme, sabe? Eu realmente não consegui sentir esse impacto que o filme queria causar. Eu não consegui, cara. Eu não saí do filme perturbado, agoniado, sabe, incomodado. E, na verdade, o filme, ele causou pra mim, foi tédio em muitos momentos. E eu devo destacar uma coisa. O filme, ele tem camadas. Realmente, ele tem muitas camadas. E para as pessoas que vão assistir, elas têm que ficar atentas no seguinte. Existe o filme que a gente vê e existe o filme que a gente ouve. As atrocidades do campo de concentração, elas estão todas, basicamente todas, tá? No áudio, na trilha sonora. Inclusive, isso eu quero destacar, tá? A trilha sonora do filme, a ambientação, né, no design de produção e tal. E o som, não trilha sonora, mas o som mesmo. O design de som, o design não, mas a edição e a mixagem de som são espetaculares. Essas três características do filme, pra mim, são incríveis. Porque elas, em certos momentos, elas causam, sim, um desconforto, sabe? O som de grito, de tiro, de morte, tu consegue ouvir essas coisas sem nunca presenciá-las, sem nunca vê-las em tela. Então, isso é colocado, assim, de uma maneira interessante, mas o que eu acho é que a ideia do filme, ela se exaure em, assim, 20, 30 minutos. A minha noiva, ela fez um comentário que, inclusive, eu concordo e vou reproduzir aqui, que é assim, o filme, ele parece que seria um ótimo, um excelente curta-metragem, mas como longa, e olha que o filme ele tem 1h30 de duração, 1h35 só de duração, né, tirando os créditos. Mas, realmente, cara, pra mim, o impacto das situações, ele se exaure muito rapidamente. E aí o filme se estende. O pior pra mim é que justamente as coisas mais impactantes, as frases mais impactantes, as falas mais intensas do filme, elas estão ali nos primeiros 30, 40 minutos. Então, com o passar do tempo, ele vai ficando mais tedioso, mais chato, sabe? Assim, chegou um momento onde eu tava assim, cara, eu só quero que o filme termine. Não porque eu tava incomodado, ou porque eu tava ansioso, mas simplesmente porque eu não tava mais interessado no que o filme queria me contar, sabe? O filme, ele realmente se propõe em acompanhar o dia a dia daquela família. Mas é como eu falei sobre Anatomia de uma Queda, não é porque tu entende o propósito ou porque que tal técnica ou tal ferramenta foi utilizada que necessariamente precisa gostar disso. E foi o que aconteceu comigo. Eu entendo o porquê que o filme é do jeito que ele é. É justamente em mostrar essa naturalidade da vida transcorrendo ao lado de um campo de concentração como se estivesse morando do lado de um campo de flores, sabe? Mas eu acho que essa ideia, pra mim, ela se desgasta muito rapidamente, sabe? Muito rapidamente. E eu acho que isso também tem muito a ver com o que te causa impacto, né? De uma forma muito pessoal. E acontece que pra mim é o seguinte, cara. Ver um nazista tratando com naturalidade a morte, né? Nesse contexto, ver uma pessoa na Segunda Guerra Mundial, um comandante nazista, tratando com naturalidade a morte, me assusta, pô. Sabe, uma pessoa ruim, um assassino, uma pessoa que é capaz de cometer as atrocidades que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, eu não acho, jamais, que a pessoa chega na casa dela e vai discutir sobre a importância da vida, entendeu? Então, assim, isso não me surpreendeu. Simplesmente, o comportamento daquela família não é surpreendente pra mim. É sim, muito escroto. De certa forma, incômodo. Mas eu sinto que eu precisava de mais. Precisava de mais coisas, eu precisava de mais cenas, eu precisava de mais impacto pra que eu realmente saísse com a sensação que o filme queria trazer. Então, pra mim, ele fica naquela categoria de filmes que são excelentes pra se discutir. É um filme excelente pra te sentar numa mesa de bar, assim, sabe, numa roda de colegas, assim, e discutir sobre as camadas dele, sobre algumas frases, algumas situações. Então isso sim, pra mim, eu acho que é um filme que pode suscitar discussões muito interessantes, mas definitivamente com uma experiência cinematográfica eu esperava muito mais. Eu acho que é uma ideia, repetindo aqui pela 5ª vez, que se exaure muito rapidamente, e pra mim depois dos 30,
40 minutos foi só muito tedioso. E eu acho que isso já começa no início do filme, tá? Porque o último comentário que eu tenho a fazer é: quem for assistir o filme, ele tem em torno de uns... assim, aparece o nome do filme, e o nome do filme ele vai, tipo, se desfazendo, digamos, na tela, né? Sofrendo, tipo, um fade, e depois fica uma tela preta. Gente, não se preocupem, tá? O filme não pifou, ele tá decorrendo daquele jeito. Entre aparecer o nome do filme, ele se esvair e ficar a tela preta, e a tela preta fica um tempão, cara, na tela, eu te juro, passa mais ou menos uns 4 minutos, cara. É uns 4 minutos do título do filme e da tela preta. O que talvez seja uma forma do filme te informar que, olha, não é sobre o que você vê, é sobre o que você ouve. Porque tem uma trilha sonora nesse momento muito forte, pesada, incômoda, no fundo. Mas, cara, só esse início do filme já é esquisito. Eu fiquei algum tempo pensando, mano, pifou o filme. O filme deve estar passando, a gente tá ouvindo, mas não tá vendo a imagem. E não, aí depois de uns 4 minutos disso, o filme começa. Então, assim, realmente não foi um filme que me decepcionou muito. Talvez eu tenha que colocar muito na conta da minha expectativa, sim, talvez. É um filme que, apesar de eu não querer, mas por conta da minha expectativa agora, já sabendo o que ele é, eu tenho uma intenção de no futuro rever ele, pra de repente poder enxergar ele com outros olhos, sem esse peso da expectativa, já sabendo o que ele é, e talvez eu possa mudar completamente de opinião. Mas hoje, a minha nota pra Zona de Interesse é 6,5, e assim, eu confesso que eu ainda tô sendo talvez até generoso, muito pelas discussões que ele traz, no meu caso, e pelos pensamentos, né, que ele traz, do que necessariamente pela experiência que ele me trouxe. Então é isso, galera, mais um episódio do podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nosso conteúdo, a depender da plataforma na qual vocês estejam nos ouvindo. Estamos também disponíveis aí no Instagram, nos sigam lá, @Triângulo Nerd. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu! Cara, assim, que filme, mano. Eu digo de coração, eu amei esse filme, assim. Amei não, amei o exagero, vou refazer. Pelo pai e pela madrasta, né? Um crime... Como é que fala, cara? Quando o crime é... Hediondo? Que é um crime que... Como é? Que combinaram, né? Tipo assim, tava tudo combinado pra ser feito, né? Premeditado. Isso. Um acidente horrível na família. E aí também foi uma das causas que causou a cegueira. A cegueira não, né? Mas... Peraí, corta aí. Foi uma das causas que provocou a deficiência visual no filho mais novo. Ele não é totalmente cego, né? Ele ainda enxerga algumas coisas aqui e ali. Mas uma das causas que... Ah, cara, corta de novo então. O escrutinho? É, o escrutinho. O que é isso? Tu não sabe o que é isso, cara? Não. Escrutinho é tipo assim, é quando tu passa por todos os mínimos detalhes de algo, usualmente relacionado a uma pessoa. Então tu passa pelo escrutínio de alguém, por exemplo, é tipo assim, por exemplo, ó, tu vai passar por escrutínio meu, então eu vou te investigar. Eu não vou passar por escrutínio nada teu, não. Não vou passar por escrutínio, não vou. Vai sim, vai sim. Ah, você está intimado a passar pelo meu escrutínio. Ai, meu Deus. Lá ele. Pô, perdi o fio da meada, não sabia onde eu tava, na verdade. Voltando aqui. Isso é tudo, pessoal.